Torcedor corintiano, respira fundo porque a notícia de hoje promete mexer com o coração da fiel. Imagina só, de um lado, polêmicas que envolvem gente pesada dentro do clube, casos que foram parar na justiça desportiva e até advertências a nomes conhecidos da comissão técnica. Do outro, movimentações de bastidores que podem mudar o ataque do Timão em 2026, com a possibilidade de uma troca de astros que já está dando o que falar. A saída de Memphis Depay para abrir espaço a ninguém menos que Gabigol. É coisa grande acontecendo ao mesmo tempo, e você vai entender em detalhes tudo o que está rolando, porque tem muita informação exclusiva que só aqui no canal você encontra. Sem enrolação. Então já vou direto no papo reto. Se você é um torcedor fiel de verdade, já se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha até o final, porque eu quero muito saber sua opinião sobre tudo isso, combinado? O clima nos bastidores do Corinthians anda quente e não é de hoje. Quem acompanha de perto sabe que o jogo contra o Red Bull Bragantino, lá em julho, na Neoquímica Arena, acabou rendendo mais que os 90 minutos dentro de campo. Depois daquela partida, o árbitro Bruno Arleu de Araújo relatou em súmula que sofreu pressão pesada de membros da comissão técnica e até de funcionários do clube. Os nomes citados não eram quaisquer Marcelo Carpes, preparador de goleiros, Mauro da Silva, observador técnico, Reverson Pimentel, preparador físico, José Carlos de Freitas, auxiliar administrativo, e o conhecido Fabinho Soldado. O caso foi parar no STJD, que analisou a denúncia por conduta antidesportiva. E aí, meu amigo, não teve como escapar. A sexta comissão disciplinar julgou os envolvidos e decidiu converter suspensões em advertências. Isso significa que ninguém vai ficar afastado de fato, mas a mancha ficou registrada. O Corinthians foi absolvido como clube, mas o recado está dado. Fabinho Soldado, por exemplo, acabou recebendo uma advertência equivalente a 20 dias de suspensão. E isso liga o sinal de alerta sobre como a postura nos bastidores pode impactar diretamente a imagem do Timão. É aquela velha história, fora de campo, cada detalhe conta, e o Corinthians precisa estar blindado para não dar munição para os rivais. E como se não bastasse toda essa confusão administrativa e disciplinar, o departamento de futebol ainda precisa lidar com a novela de Memphis Depay. O holandês chegou como estrela com contrato até 2026. Salário milionário de mais de 6 milhões de reais por mês e a promessa de ser referência técnica do time. Mas ao longo desses meses, o que mais se ouviu foram polêmicas, cobranças públicas e até ameaças de não cumprir obrigações por falta de pagamento. A gestão de Osmar Stabile correu para acalmar os ânimos, prometeu que as pendências seriam resolvidas, e por um momento parecia que o camisa 10 entraria nos trilhos. Só que a relação voltou a estremecer. Depay não gostou nada de ter sido escalado por Dorival Júnior em uma partida da Copa do Brasil contra o Atlético PR. 2 dias depois de atuar pela seleção da Holanda, o atacante teria ficado revoltado nos bastidores, sentindo que foi exposto fisicamente e logo em seguida, acabou sofrendo lesão na coxa. Nas redes sociais ele se defendeu, dizendo que muita mentira estava sendo espalhada para prejudicar sua imagem no clube. A verdade é que a relação está cada vez mais desgastada, e a diretoria já vê com bons olhos a possibilidade de negociá-lo na próxima janela do futebol europeu. E é aí que entra o nome que empolga a torcida, Gabriel Barbosa, o Gabigol. O atacante, que vive momentos turbulentos no Cruzeiro, voltou a balançar as redes recentemente, mas tem ficado mais no banco do que dentro de campo. Incomodado com a falta de espaço, ele já deixou claro que vai repensar seu futuro em dezembro. E foi justamente aí que o Corinthians entrou na jogada. De acordo com informações que circulam nos bastidores, o Timão enxerga em Gabigol a chance de ter um novo camisa 9 com identificação nacional, capaz de chamar a responsabilidade nos jogos grandes e incendiar a fiel. A lógica é simples: se Depay custa 6 milhões de reais por mês e entrega mais dor de cabeça do que resultado, liberar esse salário abriria espaço para investir em Gabigol, que receberia algo em torno de 2,4 milhões de reais mensais. Ou seja, sobra espaço no orçamento e ainda chega um jogador com histórico de gols decisivos em finais, rivalidade direta com o Corinthians e, convenhamos, uma cara de que poderia reencontrar a melhor fase justamente com a camisa alvinegra. Mas claro, nada disso é oficial ainda. O Cruzeiro tem contrato com Gabigol até 2028 e, mesmo insatisfeito, o jogador precisaria negociar uma saída. A diretoria mineira, por sua vez, não deve facilitar, afinal estamos falando de um nome de peso e que ainda pode render retorno técnico e financeiro. Só que quem conhece os bastidores sabe,
Quando o Corinthians mira um jogador, principalmente um atacante de renome, a pressão vem de todos os lados. E com a Fiel pedindo mudanças no ataque, a chance de ver Gabigol vestindo o manto alvinegro em 2026 não é nada descartável. Enquanto isso, Dorival Júnior tenta segurar a bronca e manter o elenco focado dentro de campo. O Corinthians vem de altos e baixos, mas ainda sonha em recuperar posição no Brasileirão e, quem sabe, brigar por vaga em torneios continentais. O desafio é enorme, principalmente porque o clima nos bastidores segue instável. Casos como a advertência de Fabinho Soldado e a novela Depay só mostram como o clube precisa urgentemente encontrar equilíbrio fora das quatro linhas para que o rendimento dentro delas não seja prejudicado. E olha, vou ser sincero com você, o Corinthians tem vivido temporadas em que as notícias de bastidores acabam chamando mais atenção do que o futebol. E isso não pode ser normalizado. O torcedor quer bola na rede, vitória e raça em campo, mas também precisa confiar na seriedade de quem está no comando. É por isso que a possível chegada de Gabigol pode ser vista não apenas como uma contratação de impacto, mas como um símbolo de que o Timão está disposto a virar a chave e dar uma resposta à altura da grandeza do clube. Agora eu quero saber de você, torcedor. Se fosse para escolher, você toparia negociar Memphis Depay e abrir espaço para a chegada de Gabigol em 2026? Acha que o camisa 9 poderia dar certo no Corinthians, ou seria mais uma aposta arriscada em meio a tantas incertezas? E sobre as polêmicas fora de campo, como você enxerga esse momento do clube? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental e vai ajudar a construir essa resenha que só a Fiel sabe fazer. E já que a gente está falando de bastidores e de jogadores que podem marcar o futuro do Corinthians, não tem como deixar de trazer para essa resenha um nome que já virou símbolo da nova geração do clube, Yuri Alberto. O camisa 9, que começou lá na base do Santos e passou pelo Internacional, hoje é simplesmente um dos protagonistas do Corinthians, carregando a confiança da Fiel e mostrando que é capaz de assumir a responsabilidade quando o time mais precisa. A história dele é daquelas que o torcedor gosta de ouvir, porque mistura talento, superação e aquele destino que parecia mesmo ser inevitável. Nascido em São José dos Campos, Yuri cresceu jogando bola na rua, como tantos outros meninos do interior. Ainda adolescente, caiu na base do Santos, lugar que sempre foi uma fábrica de craques. Não demorou muito e com 16 anos já estava estreando como profissional, marcando seus primeiros gols e mostrando que tinha faro de artilheiro. Mas foi no Internacional que ele deu o primeiro passo firme no futebol de alto nível, acumulando gols importantes e até hat-tricks contra adversários grandes. Essa boa fase chamou a atenção do Zenit da Rússia, que investiu pesado na contratação. Só que, por ironia do destino, a guerra entre Rússia e Ucrânia mudou tudo. Clubes russos ficaram sem calendário internacional, e a FIFA abriu a possibilidade de jogadores suspenderem contratos. Foi nesse momento que o Corinthians entrou forte no jogo e trouxe o atacante para Itaquera, primeiro por empréstimo, depois em definitivo. E a recepção não poderia ter sido melhor. No mesmo dia da apresentação, em 2022, a torcida já lotou o treino aberto para ver de perto a nova esperança do ataque. E Yuri correspondeu rápido. Já de cara mostrou disposição, brigou por espaço, trocou de camisa com Roger Guedes e assumiu a 9, que é pesada demais no Corinthians. O primeiro hat-trick com a camisa alvinegra saiu logo na Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense. Dali pra frente virou xodó da Fiel, um daqueles caras que mesmo em momentos ruins do time, consegue manter a torcida do lado dele pela entrega e pela identificação. Hoje, Yuri Alberto é peça-chave para Dorival Júnior. Apesar das lesões recentes que atrapalharam um pouco a sequência, ele já voltou a ficar à disposição e pode ser novamente a referência no ataque. E isso no momento em que o Corinthians precisa de mais de protagonismo. Afinal, a briga é dupla: fugir de vez da parte de baixo da tabela no Brasileirão e, ao mesmo tempo, manter foco total na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em dezembro. Inclusive, até quem conhece muito bem o Corinthians não deixa de elogiar o camisa 9. Craque Neto, sempre direto e sem papas na língua, já exaltou Yuri em outras ocasiões e, mais recentemente, destacou Ranieri como peça fundamental. Mas deixou claro que o centroavante é um daqueles jogadores que tem identificação imediata com a torcida. Dorival também sabe disso e busca aproveitar ao máximo as características do atacante. O que pega é que o calendário não dá trégua. O Corinthians, depois de vencer o Fluminense, se afastou ainda mais da zona de rebaixamento e agora encara uma sequência dura. Primeiro enfrenta o Sport, fora de casa, no domingo, jogo que é obrigação vencer porque o adversário é lanterna.
Só que logo depois vem pedreira, Flamengo, Inter, Mirassol e clássico contra o Santos. Todos jogos que vão exigir de Yuri Alberto a mesma fome de gol que fez dele o artilheiro querido da Fiel. E aí, torcedor, é impossível não pensar, olha o contraste. De um lado, Depay em crise, com salário astronômico e cheio de polêmicas. Do outro, Yuri Alberto, que chegou com desconfiança, carregou a camisa 9, brigou, suou, fez gols decisivos e conquistou o coração da Fiel. É justamente essa diferença que mostra o quanto o Corinthians precisa pensar bem em quem merece estar aqui dentro. Porque no fim das contas a Fiel não se apaixona por nome, por currículo ou por salário. Ela se apaixona por raça, entrega e gol. Agora eu passo a bola para você. O que acha dessa trajetória do Yuri Alberto? Na sua opinião, ele já é ídolo da Fiel ou ainda precisa escrever mais capítulos com a nossa camisa? E comparando com toda essa novela do Depay, você não acha que é exatamente esse tipo de jogador que o Corinthians deveria valorizar? Deixa sua opinião nos comentários porque, como sempre, eu quero ouvir a voz da torcida que faz a diferença.